Oi pessoal, aqui é o Fábio Paiva Reis novamente e este é o canal do Espírito Santo. Muitas coisas aconteceram da semana passada até aqui. Nós lançamos nossa lojinha, olha que legal, olha que legal esse broche que agora a gente tem. Depois eu mostro, acho que no próximo vídeo de repente eu mostro os outros produtos. Como eu falei para vocês semana passada, hoje a gente vai falar sobre a fundação da Capitania do Espírito Santo e também da Vila de Vitória. Só alguns elementos aí pra gente começar uma discussão super legal sobre esse assunto. Tudo bem? Vamos lá! O que a gente sabe sobre a fundação da Capitania do Espírito Santo? A gente sabe que Vasco Fernandes Coutinho recebeu em 1534 a doação da capitania e migrou para o Brasil, onde ele chegou no ano 1535, no dia 23 de maio. Isso é tudo certo, tudo garantido, né? Bem, na verdade não. Não existem provas, na verdade, que Vasco Fernandes Coutinho tenha chegado aqui realmente no dia 23 de maio. Então, como é que a gente estabeleceu essa data? Acontece que, naquele ano, esse foi o dia de Pentecostes e também o dia da festa do Espírito Santo. E eu aprendi com a minha sogra, por sinal, que essa é uma data variável. Ela acompanha aí o Carnaval, por exemplo, e a Páscoa, que é 40 dias depois do Carnaval, e 50 dias depois da Páscoa vem o dia de Pentecostes. Então, todo ano você tem um dia diferente. Aparentemente, 1535, 23 de maio, foi o dia do Espírito Santo. Por isso, a gente assume que foi nesse dia que Vasco Fernandes chegou aqui. Mas por que a gente faz essa conexão, então? Era muito comum que os portugueses, quando chegavam em algum lugar, nesse período de descobrimento, dar o nome do lugar a partir do santo do dia. E é por isso que a gente tem lugares com nomes como Bahia de Todos os Santos, Salvador, São Sebastião, no Rio de Janeiro, e, no nosso caso, o Espírito Santo, que foi também o primeiro nome da Vila Velha. Agora vamos entender um pouquinho por que os portugueses faziam isso, davam esses nomes. Primeiro, eles obviamente eram muito católicos. Em segundo lugar, o que acontece é, dar nome a um lugar é um tipo de dominação. Quando você chega num lugar e você fala, não, a partir de agora esse lugar não tem o nome que você deu, agora ele vai ter o nome que eu dei, é porque você está dizendo que aquele lugar é seu e não mais pertence a quem quer que fosse que pertencia antes. Basicamente, eles estavam dominando o Brasil com esse tipo de nomeação de lugar, né, com a toponímia. Entretanto, os portugueses também passaram a usar, depois de algum tempo, nomes indígenas para lugares novos que eles conheciam ou descobriam, alguma coisa parecida. Isso acontece porque, de acordo até com Sérgio Buarque de Holanda, até o século XVIII, na época da expulsão dos jesuítas do Brasil, a língua geral, né, que a gente chama de tupi, era a língua mais falada no dia a dia dos colonos. Então não fazia sentido o colono que usava o tupi para tudo simplesmente dar nomes todos portugueses. Dizem inclusive que todo português, todo colono nessa época, não tinha só o seu nome oficial em português, mas eles tinham todos apelidos também na língua geral, né, na língua tupi, que era como eles realmente eram conhecidos no período. Então fica aí pra gente pensar um pouquinho sobre essa situação aí dos colonos e da falta de ligação aí com o idioma português nesse período colonial. Isso significa que, apesar de a gente ter ainda vários nomes na língua geral, na nossa toponímia aí brasileira, é bem provável que a maior parte desses nomes tenham vindo dos próprios colonos e não dos índios que realmente moravam ali antes e deram aquele nome pro lugar. Outra coisa pra gente pensar, hein? Mas então, se a gente for pensar bem, a fundação de Vitória também tem a ver com o dia aí de Nossa Senhora da Vitória? Também não. O caso de Nossa Senhora da Vitória é um pouco diferente. A festa litúrgica de Nossa Senhora da Vitória, na verdade, acontece no dia 15 de outubro. 15 de agosto. Então não tem nada a ver com a fundação da cidade, da Vila de Vitória, no dia 8 de setembro. E já que a gente está falando sobre datas aí que a gente não tem muita certeza, na verdade também não tem nenhum documento que comprove que Vitória foi realmente fundada no dia 8 de setembro. A gente simplesmente assumiu essa data e fica aí como um folclore da cidade de Vitória. Na verdade, se você for olhar a documentação, você vai ver que não existe nem provas de que a vila foi fundada no ano de 1551, que é o ano que nós consideramos realmente a fundação. José Teixeira de Oliveira, que escreveu um importante livro aí, que se chama História do Estado do Espírito Santo, lá na década de 50, se eu não me engano, já tinha encontrado documentos mostrando que em 1550, ou seja, um ano antes da data que a gente considera, as pessoas já chamavam Vitória de Vila de Vitória. Então é uma data folclórica, realmente. Não existem documentações que comprovem esse 8 de setembro de 1551. Mas então, por
que Nossa Senhora da Vitória? De onde veio esse nome? A versão mais aceita é de que nessa data e nesse ano os portugueses tenham conseguido uma vitória considerável aí sobre os indígenas locais. Fundaram uma capela em homenagem a Nossa Senhora da Vitória, que é uma invocação aí tipicamente portuguesa, e a partir disso a vila também teria recebido esse nome. Muito interessante, não é? Mas eu acho que mais interessante ainda é o que eu ouvi esses dias no centenário do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, na palestra de abertura feita pelo João Eurípides Franklin Leal, professor Franklin, da Unirio. Ele falou uma coisa que realmente blew my mind. O que ele disse, na verdade, é que todas essas datas que a gente comemora, elas estariam erradas, até 1558. 1582. Por quê? Porque foi o ano que foi estabelecido o nosso calendário atual, que é o calendário gregoriano, que foi estabelecido aí pelo Papa Gregório XIII. Mas qual que é a diferença desse calendário para o calendário anterior, que é conhecido como um calendário juliano? Gregório XIII mandou fazer uma pesquisa sobre calendários e tudo mais, e ele tinha chegado à conclusão de que nos cálculos feitos anteriormente, eles tinham errado 10 dias. Então, chegando aí no dia 4 de agosto de 1582, foi estabelecido que o dia seguinte não seria o dia 5 de agosto, mas o dia 15 de agosto. E isso, na verdade, teria que mudar todas as datas anteriores, afinal, né? Então, quando a gente pensa aí que 23 de maio de 1535, na verdade, de acordo com o nosso calendário atual, seria 2 de junho de 1535, é uma coisa um pouco impressionante, não é? Da mesma forma, todas as datas antes de 1582, na verdade, estão 10 dias atrasados em relação ao nosso calendário atual. A gente teria que comemorar todas essas datas 10 dias depois. Minha esposa falou que é um exagero da minha parte, mas eu achei bastante impressionante. Bem, então é isso, galera. O que a gente viu hoje foram algumas questões aí sobre a fundação da Capitania do Espírito Santo e da Vila de Vitória. Vimos que as datas que foram estabelecidas aí não foram estabelecidas a partir de documentação da época, e sim por questões posteriores e tudo mais, e que tem muito pano pra manga ainda pra gente discutir sobre esse assunto. No próximo vídeo a gente pode falar um pouco mais sobre isso também, se vocês quiserem, claro. Então, muito obrigado por acompanharem. Eu queria aproveitar e pedir desculpas porque eu não fiz o vídeo que eu falei que ia fazer na sexta-feira. Na verdade, eu fiz sim, mas eu tive problemas de áudio. E é isso aí. Espero ver vocês na sexta-feira e depois novamente na terça, que é o nosso vídeo sobre documentos históricos e sobre a história do Espírito Santo de verdade. Muito obrigado. Tchau, tchau.